Amém? Alguém conhece o Daniel aqui? Levanta a mão quem conhece ele. Então, tem muitos irmãos que não conhecem. O Daniel, ele é pastor, muito obrigado. O Daniel é pastor em São Paulo, né? Ele é pastor do Ministério Sal da Terra, na igreja Doca 12, né? É um irmão, assim, muito abençoado. Hoje ele também é coordenador do presbitério que a gente tem lá em São Paulo, né? Que tem toda a fomentação lá com os irmãos e todo o trabalho que tem sido desenvolvido lá com as congregações. E a gente tem sido muito abençoado através da vida do Daniel. Daniel é casado, tem uma filhinha que não parece com ele, por isso é linda. Amém? E é uma benção. Vamos orar por ele, com ele, juntos, amém? Estenda suas mãos. Deus, obrigado pela vida desse amigo, ó Deus, desse irmão que o Senhor, ó Deus, nos proporcionou, ó Deus, encontrar no caminho que é Cristo. Eu peço, ó Deus, que em nome de Jesus, que ele tenha toda a liberdade no Espírito, ó Deus, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Que ele entenda, ó Deus, que ele não está pregando para uma plateia, ó Deus, porque essa plataforma não é feita de artistas, nem de preletores, mas de irmãos. Então nós estamos entre família, então por isso que na família não tem plateia, porque não tem artista. Então em nome de Jesus, que em todo tempo ele entenda que está em família, ó Deus, e que ele vai falar com os irmãos dele em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça de Jesus. Nós queremos aqui repartir um pouco daquilo que Deus tem trabalhado aos nossos corações e de uma forma simples nos colocarmos diante de Deus a partir de quem nós somos, pois fomos gerados nele vivemos, existimos, então tudo que nós somos é fruto da sua graça, fala a respeito daquilo que ele realizou, concretizou. Então nós não somos nada do que ele não fez em nós e não formou em nós. Pelo contrário, somos fruto da sua graça. E se fizemos alguma coisa ao longo desse tempo, fizemos porque ele nos permitiu, nos capacitou, nos confiou. Eu tenho 31 anos e tenho 13 de ministério. E quando os irmãos começaram a tocar aqui, nós nos emocionamos porque lembrei de algumas coisas, né? Principalmente porque cresci ouvindo meu pai tocando saxofone. E lembrei mais ainda dessa afirmação, de que só nós somos, porque Deus entregou pessoas para se gastar e nos educar, e nos ensinar o caminho. E tudo que nós falamos, nós só falamos porque recebemos de Deus. Não temos capacidade, não temos inteligência, não temos perspectivas a não ser repartir o que recebemos de Deus. Me apego a Jesus Cristo. Me apego a Jesus Cristo, porque na noite em que foi traído, entregou apenas o que havia recebido dos céus. E é em Jesus que nós estamos aqui. É um compromisso assim muito forte para mim, né? Compartilhar com os irmãos. Mas acredito que Deus assim pode comunicar aos nossos corações algumas coisas. Eu sou casado, essa é outra graça, assim, talvez da maior, né, da minha vida. E tenho uma filha, e junto com os meus irmãos, pastorei uma igreja que começamos a partir de 4 pessoas. E hoje cresceu demais, já somos 7. Dobrou, rapaz. Vai ser 9, tem 2 dessas grávidas, né? Graças a Deus, brincando, né? Mas nós estamos em São Paulo, e antes de eu abrir um texto, eu preciso lembrar de uma coisa. A primeira é que eu tenho déficit de atenção, então assim, a sua conversa, além de atrapalhar o irmão, vai me atrapalhar. Então, se você aguentar segurar a bronca, assim, você me ajuda. Se não, você está à vontade também, pode falar, não vai assim.
Aí você se vê com Deus, aqueles caras, né? Bota pressão. Mas nós faremos no dia 17, 18, 19 e 20 de outubro, um congresso em São Paulo chamado O Mundo Precisa de um Pai. Não sei quantos conhecem, né? Serão 4 dias intensos, refletindo sobre isso, preletores internacionais e também o Paulo Júnior. Nós não preparamos o flyer aqui, mas você pode entrar no site omundoprecisadeumpai.com.br. Simples. E se você puder enviar algumas pessoas da sua comunidade, será um prazer recebê-los lá em São Paulo. Amém. Meus irmãos, nós vamos trabalhar um tema, a vida devocional e os desafios ministeriais. Bom, quando os irmãos do Conselho Ministerial, na pessoa do Marcão, me convidou e me apresentou esse tema, aí piorou um pouco a história, porque falar para pastores que eles devem ter uma rotina devocional foi um pouco complicado para mim. E no começo, assim, o tema era a oração, a leitura bíblica para a santidade do pastor. Mas na medida em que eu fui pensando a respeito do tema, na medida em que eu fui meditando, eu fui percebendo que nós no ministério, pastores, pastoras, todos que vivemos o ministério, nós passamos por muitos desafios. Desafios que são diários. E por conta desses desafios, é natural que nós substituamos a nossa vida devocional por um ativismo desenfreado. É muito natural que o ministério, com o tempo, engula todas as áreas da nossa vida. E talvez engula os nossos tempos, períodos devocionais. Eu não sei se você já percebeu, mas o ministério assim, ele começa tranquilo. As demandas são pequenas e ele vai crescendo. Assim, no decorrer do tempo, as pessoas vão te engolindo. As tarefas vão te engolindo. As comparações vão nos engolindo. Ao passo de que um dia a nossa própria agenda nos engole. E nós começamos a confundir a prática devocional com os afazeres ministeriais. E vamos profissionalizando coisas que eram para ser resolvidas num quarto secreto. E vamos substituindo o tempo em que deveríamos estar buscando a revelação por responder demandas que muitas vezes nem são nossas. Não são nossas porque, além de nos engolir, nós somos presunçosos. E começamos a atender demanda que nem era para a gente estar resolvendo. Mas nos esquecemos disso aqui. Todos nós corremos esse risco. Todos nós corremos o risco de, ao invés de buscar a Deus numa vida de revelação, profissionalizarmos a nossa agenda numa vida de demanda. Isso vai nos esfriando aos poucos, mas é capaz de pedrificar o nosso coração, ao ponto de que o ministério vai bem, as pessoas se convertem na nossa pregação, menos nós. As pessoas se entregam, menos nós. E você vai começar a receber, eu ia falar SMS, né, mas não tem mais. Você vai começar a receber mensagens no WhatsApp de pessoas da sua congregação que de manhã levantam para orar por você. E você vai ficar sem graça porque você nunca levantou para orar por ela. E você vai ter que mentir, dizendo, eu também estou orando por você. Amém? Quem já fez isso aqui? Eu não estou sozinho. Ao passo de que o mentiroso será confrontado pelo Espírito, mais cedo ou mais tarde. E a oração que eu fiz ainda na adolescência é: Jesus, já que eu vou ser confrontado, faz agora.
para que os passos do nosso ministério sejam passos do Senhor. E para que, como salmista, nós possamos dizer que ao meditarmos na sua palavra, ao abrirmos a boca, que as palavras sejam palavras do Senhor. E assim, gente, assim, o pior de tudo isso é que quando nós nos esfriamos, a igreja cresce. A igreja cresce. As coisas não certas. E aí, ao invés de respondermos às demandas que aparecem na revelação, com a palavra do Senhor, nós vamos buscando aparatos. Eu vou falando aí, você vai vendo se tem a ver com você. Chega um desafio, você responde num livro. Mais um desafio, você lembra de uma palestra. Outro desafio, e aí você pensa num método. Mas ao passo de que, sem perceber, nós deixamos a palavra em último lugar. E ficamos como quem fala de livros, cita palestras, fala dos métodos, mas não falam de Deus. Não falam, é assim que o Senhor diz. Porque eu recebi do Senhor essa palavra e vos entreguei. E isso vai nos matando, vai nos esfriando ao ponto de que no fim, quem já morreu aparece como morto e mata pessoas. Então eu estou cada vez mais convencido de que a única forma de nós mantermos a nossa vida viva nos ministérios é nos apegarmos ao relacionamento com Deus e nos livrarmos dos aparatos. Eu acho que os aparatos são bons. É muito importante que você leia livros. É muito importante que você assista boas palestras. É muito importante que você tenha seus métodos. Mas nenhum deles pode substituir o tempo que nós devemos gastar em Deus. É muito importante que você estude. É muito importante que você busque conhecimento. Mas a palavra diz que o verdadeiro conhecimento transforma. E nos transforma a imagem daquele que nos chamou. Os livros não farão isso. Os aparatos não farão isso. Mas o Espírito fará isso. E é só Ele que faz. Então vocês podem falar assim, não, você vai falar um negócio tão simples. Então você está querendo dizer que para viver um ministério sadio, nós temos que ter relacionamento com Deus? Falou, é. Aí você pode me perguntar, mas tem como viver um ministério sem ter relacionamento com Deus? Falo, tem demais. Ao ponto que eu já estou mais convencido de que tem mais como viver um ministério sem Deus do que com Deus. Eu já estou convencido que é mais fácil viver um ministério sem Deus do que com Deus. Porque Deus irá nos confrontar. Irá mexer nas nossas entranhas. E poucos de nós, talvez, estamos dispostos a viver este sacrifício. Por isso os aparatos nos agradam. Por isso é gostoso viver com os aparatos. Mas é muito difícil entrar num quarto secreto e gastar um tempo em oração, porque afinal ninguém vê. Então assim, gente, é terrível. Porque o tempo vai passar e você fala, por que você está falando de tempo? Você é mais novo do que eu, não interessa. O tempo vai passar e você vai perceber que os livros não mais te comunicarão. Que as palestras não atingirão o seu coração. E que os métodos não responderão. E aí, você tem que voltar para Deus. Mas talvez você não queira mais. E você sai. Porque você percebeu que todo o caminho que você fez foi sem Deus. E voltar para Ele parece ser mais difícil. E a gente desiste. Então eu queria ler 2 textos bíblicos aqui, que nos confrontam a respeito disso. E te pedir assim, a prestar atenção no que a Bíblia está nos dizendo a respeito dessa coisa tão simples.
Porque eu estou cada vez também mais convicto que as coisas confusas ou complexas não estão trazendo dificuldade para a nossa vida. Se você reparar, a gente está ficando cada vez mais complexo e menos simples. O que tem afetado o nosso ministério não são as coisas complexas que nós fazemos, mas as simples que nós deixamos de fazer. Eu quero ler esse texto com você. Josué capítulo 1, versículo 1. Texto conhecido, talvez você saiba de cor. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Então somente, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Meus irmãos, aqui assim, de um jeito simples, obviamente que você conhece esse contexto, mas vale a pena relembrar. Moisés foi chamado por Deus, numa circunstância assim, bem diferente. Ele se apresenta falando através de uma sarça. Moisés não se achava digno de ser incluído no projeto de Deus para aquela nação. E Deus começa a dizer para Moisés que ele deveria conversar com o faraó, para que o faraó então libertasse o povo dele, o povo da promessa. Moisés, ele diz assim: tudo bem, já que o senhor está falando, eu vou, mas conversando com o faraó, quais são as palavras? Quais são os métodos? Que tipo de palestra eu tenho que ouvir? Como convencerei o faraó de deixar praticamente 2 milhões de homens e mulheres deixarem de ser escravos e partirem para Canaã? E nessa pergunta, Deus nos responde algo que dificilmente nós responderíamos. Deus diz assim: vai lá e diz para o faraó que eu sou. Moisés falou assim: tem mais alguma dica? Só isso tá bom. Ele falou assim: não, vai lá. Ele vai, cumpre o protocolo. Então, o negócio é o seguinte: o eu sou falou que é para você deixar o pessoal ir. Falou para o eu sou o quê? Aí falou assim: essa parte ele já não falou. Aí ele volta. Aí ele volta lá e fala assim: então, o faraó fez a pergunta assim, que eu também tinha feito, mas fiquei com vergonha de falar. O que o senhor é mesmo? E Deus vai complicar a história, porque ele diz assim: então você volta lá e fala assim para ele: eu sou o que sou. Agora resolveu. Agora ficou bom, então vou lá, hein? Aí ele vai. O negócio é o seguinte: ele falou que ele é mesmo. Tá entendendo? E o cara fala assim: não, mas o que ele faz? E a partir de quem é, Deus demonstra o que faz. Ao contrário de quase todos nós, que fazemos tudo para no fim tentar ser. E aí o Moisés fica doido, fala: não, ele é mesmo. Aí ele começa a caminhar, 40 anos, aquele negócio todo. Ele sai da terra, ele passa por tudo aquilo que vocês já sabem.
E quando ele chega na esquina de Canaã, a poucos metros ou quilômetros da terra, onde ele mesmo o avistou, ele morre. Ele morre. E aí Deus vai comunicar a morte de Moisés ao seu discípulo, a um homem que caminhava com ele, chamado Josué. E ele diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Nós temos dificuldades de entender a Bíblia, na maioria das vezes, porque não imaginamos a cena. Se você fosse Josué seguindo Moisés por muitos anos, e na esquina de Canaã, Josué morresse, o que você pensaria no seu coração? E aí Deus piora a história, como quase sempre, nesse sentido, né? Piorar no bom sentido. Ele fala assim: não, Josué, mas você está achando essa informação ruim? Vou te dar uma pior. Porque Moisés morreu e agora a bronca está com você. Rapaz, tem gente que não quer assumir igreja de 30 membros, já acha pressão. A gente fica aqui discutindo sobre o ministério. Quem vai assumir? Pressão. O cara tem 2 milhões de pessoas, de mulheres e homens. Isso é pressão. E o Josué fala assim, no texto não fala, mas na minha Bíblia ele fala algumas coisas assim. Ele fala assim: que tipo de conversa é essa? Eu não assinei esse contrato. Quais são os benefícios? Casa pastoral? Paga FGTS? Tem plano de saúde? Paga gasolina? Pelo menos gasolina. Deus fala assim, né? Então, essas coisas aí vai ficar mais para frente, quando o pessoal ficar mais preocupado em se manter do que viver com o meu mantimento, mas tudo bem. Aí ele continua conversando, e ele fala assim: você pega esse povo e entra com eles na terra que eu prometi aos seus pais. Isso é pressão. Cumprir um propósito dos seus pais, viver um propósito da família, isso é pressão. Continuar um legado dos seus pais, isso é pressão. E ele fala assim para Deus, na minha Bíblia: tá bom, mas assim, quais são os métodos? 40 dias? Propósito? Ou não? 37 dias com Jesus, no monte. Quais são os métodos? Deus fala assim: eu não estava pensando em método, porque eu não sou, assim, não tenho essa cabeça, mas se você quiser medita na palavra. Entendeu? Aí ele perguntou: quando? Ele falou assim: não, de o quê? De dia aí? Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito dia e noite, não de dia e de noite. Dia e noite é diferente de dia e de noite. Dia e noite inclui a tarde. De dia e de noite dá um período de descanso. Mas é de dia e noite. Ele está dizendo assim: Josué, já que você quer um método, eu te dou um. Pense nas escrituras que Moisés recebeu todo o tempo. E serás bem-sucedido. E aí a gente fica pensando: o que é ser bem-sucedido? É conquistar a terra ou viver integralmente pensando nas coisas do Senhor? Se você meditar dia e noite, serás bem-sucedido. Isso é a bem-aventurança, a graça de Jesus sobre nós. Vivermos constantemente pensando em Deus, respondendo como Deus, atraindo pessoas como Deus e fazendo tudo como Deus faz. E ele fala assim: tá bom. E ele caminha. Agora ele tem que comunicar isso para as pessoas que estavam ali há 40 anos rodando. Irmão, tem coisa que não dá certo 10 dias na nossa igreja, a gente desiste.
caras estão ali 40 anos. E ele fala assim, então, gente, o negócio é o seguinte. Moisés, sei lá como ele morreu, mas ele morreu. Morreu morte do quê? Isso aí Deus já não falou. Porque a gente quer um negócio assim, né, mais detalhado. Mas o corpo dele, então, isso aí também a gente está meio em dúvida. Mas ele ia estar perto da terra? Está perto, assim. Quanto perto? Então, isso aí ele não falou. Mas o que a gente faz agora? Então, isso aí ele falou. O quê? Que é para eu conduzir vocês. Você, menino que chutava a pedra aqui? Não dá. Mas ele continua. E Josué vai. O que eu quero aplicar nas nossas vidas aqui é que Josué, de tudo que ele poderia ter ouvido de Deus, ele ouviu a melhor parte. Medita de dia e de noite. Ou medita dia e noite. E você será bem-sucedido. Irmãos, tem muita gente que confunde meditar com ler, né? É impossível a gente ler dia e noite. Mas é possível que a gente lê um versículo assim durante 2 meses e fique meditando nele o tempo todo. É disso que Deus está falando. E a pergunta que talvez nós temos que fazer aqui é quanto tempo, não é você ler, mas você medita. Quanto tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês ou ano, estão dedicados ao meditar na palavra? Porque quando o salmista vai falar sobre a palavra, e coincidentemente no primeiro capítulo, ele vai dizer, bem-aventurado um homem que não anda com pessoas injustas, não senta em rodas de escarnecedores, não ouve conselho de injustos, mas ele é bem-aventurado quando ele medita, aí é de dia e de noite, então à tarde já está, de dia e de noite. E aí ele dá uma ilustração bem orgânica de uma árvore. Ele fala assim, ele é como árvore plantada junto às correntes de água. O que isso tem a ver? O irmão que medita, a irmã que medita dia e noite, é como árvore plantada junto às correntes de água, ou seja, está no lugar exato. Que no devido tempo dá o seu fruto, não dá antes e nem dá depois. Dá na hora certa. E cuja folhagem não murcha, tem aparência de vigor. Mas os ímpios não são assim. São como, porém, palha que não tem raiz, não se nutrem, e o vento dispersa. Por isso é que os perversos não prevalecerão no juízo. Mas os justos, o Senhor o quê? Conhece os seus caminhos, relação. Então eu estou cada vez mais convencido que é isso aqui mesmo, relacionamento. Então eu queria te convencer, junto comigo, a gastar um tempo meditando na palavra do Senhor. Muitas vezes os irmãos perguntam assim, Daniel, eu não te vejo citar mais livros. E eu respondo, irmão, quase a Bíblia que eu não leio. Por que eu vou ficar lendo livro? Ah, mas você é um jovem. Eu falei, pois é. Mas qual livro você indica? Eu falo, o de João. Tem mais algum? Falando, lê Lucas. Mas qual o livro de Lucas? O Lucas, o médico da Bíblia. Mas da Bíblia a gente também lê, às vezes a gente lê. Mas e para isso? O que você indica? Eu indico 2 Pedro, isso aí para você. Mas e foi quem que escreveu? Tim Keller, 2 Pedro? Fala, não, o Tim Keller não sei se escreveu 2 Pedro. Daqui uns dias lança isso, Tim Keller, 2 Pedro. E é capaz de você falar para o irmão ler 2 Pedro, se o Tim Keller lançar um livro, ele lê o livro do Tim Keller. Mas não lê 2 Pedro. Então, quanto tempo nós estamos gastando? E eu quero ler outro texto bíblico que fala da oração. Para eu caminhar para o fim, para eu também não tomar muito seu tempo aqui. Lucas capítulo 22. Lembrando que o que confortou Josué foi Deus dizer para ele, eu serei contigo. Eu estou com você. Lucas capítulo 22,
um texto que nós gostamos demais, versículo 39. Lucas 22, 39 diz assim: E saindo foi como que de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou como que cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como que gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza, e lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Esse texto aqui, nós já estamos bem para frente. Jesus acabou de cear com seus discípulos, e ele se levanta e vai orar no seu jardim. Mas é muito importante a gente entender as primeiras palavras desse texto, dizendo que Jesus fez isso como que de costume. Então quer dizer que todas as vezes Jesus gastava um tempo em algum lugar, e muitas dessas vezes foram descritas no Novo Testamento, nos Evangelhos. E como que de costume, Jesus estava orando, assim como fez, se preparando no deserto. Como Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 4, dizem que Jesus passou 40 dias em jejum. Não diz a oração ali, mas com certeza. E passou se preparando para os seus desafios. Passou meditando na palavra, e o meditar da sua palavra era tão constante, que quando ele abriu a boca, ele só falava o que estava escrito. Quando o diabo o tentou, ele respondeu todas as vezes com o que já estava escrito. Jesus não inventou. Poderia, mas não inventou. Ele diz: não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí o diabo tentava outra coisa, usando também a Bíblia. Esse é o problema, né? E Jesus fala assim: não, também está escrito. Então o meditar de Jesus, o seu jejum, o seu tempo em oração, lhe deu condições para enfrentar um dos grandes desafios da sua vida, que não foi o maior, mas um dos grandes desafios da sua vida. E ele segue o seu ministério, e no texto que nós lemos, aí sim, na minha opinião, Jesus encontra-se no maior desafio da sua vida. E diante dos seus discípulos, ele toma a mesa, o serve, como nós fizemos ontem, e se levanta e sai para a oração. Mas quando ele sai para a oração, ele leva 3 homens com ele. Lucas não fala, mas Mateus fala. Quem eram esses homens? Tiago, é os dos barquinhos, é só lembrar da música. Pedro, Tiago e João, beleza? Então assim, é sempre os 3. Que foram os mesmos homens que foram com ele para o Monte da Transfiguração no capítulo 9. E que viram o momento mais glorioso de Jesus, onde o seu rosto resplandecia em toda a luz. E viram Moisés e Elias, e o texto diz que não bastante o cansaço que eles estavam, eles não dormiram. Capítulo 9, eles não dormiram. Jesus leva esses homens de novo para orar, preste atenção. E quando ele convoca esses irmãos para orar, ele se afasta como que num espaço. E ele começa a orar. Mas ele não ora de pé. Ele ora de joelhos. E você pode dizer assim: ele ora de joelhos porque ele tem reverência. Eu prefiro acreditar que ele orava de joelhos, que nem força para ficar de pé ele tinha. No momento mais angustiante do seu ministério. A palavra diz que conforme ele ficava e crescia a sua angústia e agonia, mais ele orava. Crescia a sua aflição, mais ele orava, ao ponto de que naquele momento a sua gota de suor se transformou em gota de sangue. E os teólogos vão dizer que naquele momento ele recebia em seu corpo físico os pecados da humanidade.
E os pecados da humanidade não cabem num corpo. E é por isso que ele sua sangue, mas ele não cessa de orar. E ele vai encontrar com seus amigos, e ele encontra os dormindo. Meus irmãos, é duas coisas aqui. Se você estivesse nesse ambiente, levasse seus 3 melhores amigos para orar por você, e eles estivessem dormindo, o que você faria? Se você fosse Jesus. Não tinha mais história dos 3, não. Descia do monte, cadê os 3? Então, nem sei. Sumiu, demitido. Não, você é muito crente, Marcão, você só demitia, eu matava mesmo, sem dúvida. E esses irmãos estavam dormindo, assim como a gente, né? Eu falo que a gente não inventou nada, nem dormir na oração a gente inventou, os caras já dormiam antes. Eu sou do tipo que dorme, depois eu confundo Deus, querendo dizer que é Ele que dormiu. Eu volto tipo assim, ó. Então, Deus, como a gente estava falando. Não sou só eu, né? E os irmãos estão dormindo. Estão dormindo. E Jesus chega lá e fala assim, por que vocês estão dormindo? Presta atenção nisso, é muito sério. Talvez, é tudo que eu sei, então presta atenção. Ele diz assim, por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que quem não caia em tentação. É vocês, irmão. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, não há tempo de ficar chorando as nossas próprias dores. Nós sofremos pelo povo. Jesus não suou o sangue da sua própria dor. Ele suou o sangue da nossa dor. E é por isso que suou sangue. E aí, gente, tem algo mais interessante aqui. Que o Marcão falou que alguém vai falar depois, que é sobre os nossos amigos. Porque o texto também diz que um anjo confortou Jesus. E aí assim, eu posso estar errado nisso. Se você tiver mais conhecimento, depois você me corrige. Mas se fosse para Jesus ser consolado por anjo, ele não tinha levado 3 amigos. Talvez ele só foi consolado por anjo porque os 3 amigos estavam dormindo. Está vendo? Tem irmão seu suando sangue, você não vê por quê. Porque talvez você e eu estamos dormindo. Dormindo porque estamos cansados. O nosso próprio cansaço. E Jesus foi consolado por um anjo. Mas ele orava mais. E ele se levantou, cumpriu cabalmente o seu destino. E na cruz o seu último suspiro, dizendo, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Mas antes disso, um ladrão o perturbou. Preste atenção. A que nível chega a maturidade de Jesus? Estando no meio da cruz, de 2 outros homens ladrões, um desses homens, eu estou acabando, um desses homens disse assim, Jesus, será que ainda dá tempo para mim? Fala a verdade, se você fosse Jesus, o que você responderia? Agora você quer, né? Agora que você viu que, né? Os 3 anos lá, você não nada. Ficou roubando aí, matando. Agora você quer. Não dá mais tempo, irmão. Me perdoa. Jesus pediu perdão para o cara. Me dá mais tempo. Não dá. Então, assim, infelizmente você vai para o inferno, tá bom? Irmão, fala sério, se você fosse Jesus, você atenderia esse irmão, sim ou não? Mas talvez pelo tempo em que Jesus gastou, aquele irmão também estava no seu coração. E ele orava também por aquele irmão. E é por isso que ele diz assim, que bom que você se pronunciou, porque nesse mesmo dia, você estará comigo no paraíso. É isso que Jesus faz, porque está em comunhão. Porque se não estava em comunhão, iria despedir o irmão. E eu quero encerrar aqui desafiando todos nós a meditarmos sobre isso. Não sei se foi assim, né? Mas isso tem transformado muito a nossa vida. Não vejo mais sentido de comunicar o Evangelho se não tenho antes recebido de Jesus. Não vejo. Nada tem sido mais grandioso na nossa história, no exato em que nós estamos vivendo, do que os dias e os minutos que nós gastamos num quarto com Jesus. Nada.
Nada tem dado mais alegria. Aí você fala assim, você fala isso porque você é jovem, você nem se gastou tanto. Tá bom, eu até concordo. Mas a alegria que Deus tem dado no nosso coração, de gastarmos o nosso tempo pensando nas Escrituras, orando pelos nossos irmãos, ao ponto de não mais precisarmos mentir dizendo que oramos, porque eu mentia quase todo dia. O irmão falava assim, eu estou orando por você, eu falava, eu também. Amém? Tem gente que deve ter feito isso hoje. Ao ponto de que agora, pela graça de Jesus, nós não precisamos esperar os irmãos mandarem mensagem. Antes deles acordarem, nós já estamos de pé. E nós dizemos para eles, nós estamos orando por vocês, conta comigo. Nós estamos juntos. Ele diz, o que você está orando? Eu estou orando a palavra do Senhor. Não sou eu, qualquer pessoa que queira. E o que você tem para nos dizer? Eu digo nada. O que tem Deus para nos dizer? Muita coisa. Como nós fazemos isso? Do jeito que Jesus falou, do jeito que Deus instruiu. Medita, irmão. Medita, irmão. Em 2005, antes de começar minhas viagens missionárias, com 17 anos, eu ouvi a palavra que regeu todo o meu ministério. Um homem de Deus olhou para mim e me disse, ninguém se levanta diante de Deus, ninguém se levanta diante dos homens, se primeiramente não se prostrar diante de Deus. Ninguém se levanta diante dos homens, se primeiramente não se prostrar diante de Deus. Ninguém se levanta diante dos homens, sem primeiramente se prostrar diante de Deus. Se você está se levantando diante dos homens, sem se prostrar diante de Deus, irmão, no fim você será prostrado, não por Deus, mas por sua própria ganância. E não foi para isso que Deus nos chamou. Termino citando mais 2 textos bíblicos. O texto de Gênesis diz que Noé era um homem justo e íntegro, mas que andava com Deus. Mais para frente, no capítulo 16 e 17, quando Deus chama Abraão com seus 99 anos, Ele diz, Abraão, você será pai de uma grande nação. Mas antes disso, anda comigo. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para andar com Ele. Amém. Nós queremos cantar uma canção onde você pode ter liberdade aí diante de Deus e ser sincero. Porque a palavra diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. E Josué diante daquele grande desafio, e Jesus diante daquele grande desafio, optaram em meditar. E eu quero te deixar um grande desafio. Você sair daqui convicto de que todas as manhãs, você e eu, precisamos estar com Deus. Precisamos meditar. Precisamos orar. Nós vamos cantar uma canção antiga, Oferta de Amor. Essa canção já mexeu com tantas pessoas e mexe tanto comigo. Senhor, eu venho a minha vida te oferecer. Você sabe essa, irmão? Ah, então tá bom. Então pode começar aí, que eu vou te ajudar aqui. E você vai dizer, Senhor, eu quero oferecer de novo a minha vida diante do Senhor. Não quero trabalhar sem o Senhor, não quero caminhar sem o Senhor. Quero andar ao seu lado, quero estar contigo todos os dias. Quero ouvir a tua voz. Quero sentir o teu toque. Quero falar palavras do Senhor às pessoas. Quero entregar ousadia às pessoas. Mas não quero lhes propor algo que não recebi do Senhor. Por isso transforma a minha vida. Então se você souber, você canta. Em nome de Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer. Essa é a graça do nosso ministério.
sendo como somos, andar com o Senhor. Essa é uma das coisas mais grandiosas que o Senhor nos deu, o teu Espírito, é a possibilidade de caminhar contigo. Por isso nós queremos clamar ao Senhor, que nos abençoe para que possamos caminhar contigo, não confundir as coisas. Não queremos trabalhar para o Senhor, queremos andar contigo, cumprir fielmente aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas. Por isso desperta, Senhor, em nós, desperta esse desejo de andar com o Senhor todos os dias, de manhã, de tarde, nas noites, nas madrugadas, nos desperte.